Então é isso aí, nós vamos fazer a prece, porque hoje nosso amigo querido, que vem lá de Friburgo, doutor José Henrique Rubim, vem falar, não é de intuição, certo? Porque a gente estava gravando o programa, eu não estava gravando assim, não adianta entrar no YouTube que não vai me encontrar assim, tá? Mas gravando um programa sobre intuição, depois vocês entrem lá e vão ver plenitude, tá? Então é isso aí. Jesus, amoroso mestre, amigo, que nos acolhe nesta tarde de hoje, abençoando-nos, envolvendo-nos em alegria, em paz. Pedimos a Ti, a Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, que nos inspire, que acolha com toda a sua alegria, com seu envolvimento, José Henrique Rubim, para que os seus estudos nos auxiliem a compreender cada vez mais as palavras do Mestre. Graças a Deus. Alô, melhorou. Boa tarde a todos. Se eu soubesse, eu tinha vindo de Caipira de Friburgo. Não me avisaram para compartilhar esse momento de extravasamento. A gente está precisando, né? De extravasar, de brincar, de reunir, de pular, de alegria, de momentos tão difíceis. Eu fico feliz em saber que o Seja aqui proporciona isso aos seus trabalhadores e aqueles também que estão agregados, né, a esse trabalho. Hoje vamos falar de um tema, vamos tentar sintetizar esse tema tão profundo que é a intuição, que é um seminário que eu trouxe através desses livros que vocês estão vendo aqui. O Triunfo Pessoal, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia do nosso querido Divaldo, o livro Tipos Psicológicos, de Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, e o nosso Andréia, inesquecível Andréia, que comemoramos aqui seus 100 anos, aqui no Seja Barra, com seu livro Visão Espírita nas Distonias Mentais, sobre a intuição. Então vejamos, o que é a intuição? A gente sempre fala, né? Ah, eu tenho intuição. O que ela significa? O que é de importante nós podemos extrair desse termo? A palavra intuizione, de origem latina, é formada pela junção do in, dentro, e tuere, olhar para. Intuição, olhar para dentro. Sob esse prisma, a intuição seria a capacidade de voltar-se para si mesmo, de se olhar, de se ouvir. Ouvir o quê? Então, para se ouvir, parece ser necessário ter o que dizer, mesmo que não tenhamos clareza disso. Então, já entendemos por essa definição
que para proporcionarmos a nós a evolução da intuição, nós precisamos conhecer, precisamos praticar, precisamos nos aprimorar para as boas intuições. Tudo vai ficar arquivado lá no nosso corpo espiritual, consequentemente no espírito, já que o corpo espiritual é que dá forma ao espírito. Então, cabe a nós o conhecimento, a prática, as experiências, o estudo. E eu já adianto aqui a vocês que a inspiração, ela só existe, a inspiração espiritual, se tivermos o arcabouço, o conhecimento, as experiências, para que os espíritos, encarnados e desencarnados, possam atuar. Então, se eu tenho inspiração de compor uma música, por exemplo, obviamente, isso está muito claro, eu já tenho experiência nesse campo. Se eu tenho a inspiração para a prática do amor, é porque eu já me iniciei no amor. Assim como o lado contrário. Se eu tenho a prática do mal, houver a inspiração dos espíritos nessa ordem, nesse estágio, eu vou praticar o mal. Exatamente assim que o processo obsessivo se manifesta. Então, nós temos a responsabilidade. São os nossos arquivos que serão amealhados pelas nossas práticas, sejam elas positivas ou negativas. Uma boa definição eu extraí dessa revista muito boa, que eu recomendo para quem gosta dessas evoluções científicas, chama-se Mente e Cérebro. Uma definição perfeita, que diz o seguinte: essa habilidade de utilizar informações que não estão imediatamente acessíveis à nossa consciência, embora tenham sido apreendidas. Então, elas estão lá nos subterrâneos do nosso psiquismo, são as apreensões, as experiências de existências anteriores e mais as atuais, que vão se exteriorizar na nossa mente consciente por uma palavrinha muito aplicável nesse estudo, chama-se associação de ideias. Ou seja, recebemos o estímulo, seja ele qual for, de encarnados ou desencarnados. Nós temos os arquivos, essas ideias vão se acoplar, vão se associar e vão se manifestar na nossa zona consciente para que possamos praticar ou não, porque também nós temos a opção e a escolha de aceitarmos aquilo que a nossa intuição está a se manifestar. São as nossas escolhas conscienciais. Então, aparecem momentos em que não há tempo para decidir. Não entra no campo da racionalidade, da cognição. Não há tempo de tomar uma decisão e de pensar. Aquilo se manifesta, um impulso. Como diz Freud, é uma pulsão. E é preciso fazer a escolha sem pensar. Essa intrigante capacidade de acessar a resposta correta, rapidamente e sem esforço, é o que nós chamamos de intuição. E aqui temos um exemplo de um livro chamado Checkmate, de um grande campeão de xadrez, Garry Kasparov. Aqui está ele, ex-campeão mundial de xadrez, escritor e ativista político soviético. Ele nasceu no Azerbaijão em 1963. E ele traz uma definição bem interessante para o nosso estudo no seu livro Checkmate. Diz Kasparov: quando um jogador experimentado vê surgir à sua mente a melhor jogada, sem ter de procurar por entre centenas de variantes, isso é o poder da intuição. O resultado indispensável da nossa experiência e do nosso conhecimento. Não é possível ser intuitivo em áreas em que temos poucos conhecimentos práticos. Está perfeita a colocação do Kasparov. Ou seja,
Não existe a intuição se não tivermos os conhecimentos. Quanto mais conhecimento tivermos, quanto mais experiências abarcarmos na nossa existência, mais vamos municiar, nutrir essas estruturas intuitivas. Para sempre, elas serão definitivas, a não ser aquelas negativas que vamos ter que transformar no decurso das nossas existências. Diz ainda Kasparov, até mesmo os mais vagos palpites são baseados em algo tangível, algum conhecimento, ainda que possa estar bastante enterrado no nosso inconsciente. O fato de não sermos capazes de explicar nem de compreender algo não significa que não possamos recorrer à poderosa força de armazenamento de memórias. Eu botei esse destaque, que eu acho muito importante entendermos alguns quesitos a respeito das nossas memórias. Charles Fritz, que foi um espírito que se comunicou a Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos diz que todas as nossas memórias encontram-se nas dobras do perispírito. Quando eu li isso, eu fiquei raciocinando. Ora, então o nosso perispírito tem dobras. Sim, ele mesmo afirma isso. Dobras perispiríticas. Lá estão as nossas memórias. E aí eu comecei a entender o que significa desdobramento. O espírita fala muito isso, né? Eu me desdobrei. Eu fui ao mundo espiritual. Quando eu estou dormindo, eu me desdobro. Quando eu estou num estado de sonambulismo, de êxtase, de relaxamento, de meditação, de regressão, como a gente utiliza na terapia regressiva de memória, o espírito se desdobra. Ora, se ele se desdobra é porque tinha dobras. Então ele se alarga, ele se expande, ele solta as suas amarras. Interessante isso, porque aí as memórias afloram, ou seja, pelo processo de desdobramento. Aí começamos a entender por que nos lembramos de existências anteriores na regressão, por que sonhamos com aspectos de vida passada quando estamos a dormir, pelo processo de afloramento das memórias, que não acontecem quando estamos em vigília, ou deveriam acontecer, se nós nos espiritualizarmos, se nós orarmos, se nós amarmos, nós vamos ter acesso a conteúdos, intuição, de experiências já acontecidas. E aí aquela mente de pesquisa, né, do espírita, que gosta, né, de buscar, falei, ora, se o perispírito tem dobras, o espírito também deve ter suas dobras, ou não? Claro que sim, né? Tudo funciona unissonamente, uniformemente. Não podemos absolutamente separar uma estrutura, porque está numa outra dimensão, de outra. Espírito, corpo espiritual e corpo físico. Aí eu me lembrei que o grande atributo do espírito qual é? O pensamento. E o que é o pensamento? São ondas eletromagnéticas, que tem seu comprimento, medido em lambda, frequência e velocidade. Ou seja, reentrâncias. Quanto maior a onda, maior a densidade do pensamento. Quanto menor a onda, por exemplo, do amor, maior a velocidade. Então compreendemos que o pensamento se expressa como ondas. E no corpo? Aí vem a curiosidade, aonde essas dobras situam-se no corpo? Aí vamos encontrar essas dobras exatamente nos arquivos das memórias, que encontram-se aonde? Na mitocôndria. Se vocês repararem a fotografia de uma mitocôndria, vocês vão ver as cristas mitocondriais, que são verdadeiras reentrâncias.
E André Luiz nos fala que nos grânulos das mitocôndrias, que situam-se nessas cristas, é onde estão os acúmulos de energia espiritual. Que a mente vai ser responsável de equilibrar ou conturbar a lei de causa e efeito. Ou seja, trazemos as memórias, estão lá nas mitocôndrias, mais as atuais, e cabe à mente, ao espírito, aquele que escolhe, como diz a física quântica, aquele que opta em equilibrar com pensamentos nobres, dignos, dentro das leis de Deus, ou conturbar, ou potencializar. Vocês estão vendo a nossa responsabilidade? Pois é, a doutrina espírita é para isso. É para que tenhamos mais responsabilidade, porque a gente estuda, a gente amplia o conhecimento. Interessante, não acaba o raciocínio aqui. Quando nós desencarnamos, tem algumas reflexões que precisamos fazer. Quando a gente desencarna, principalmente na série André Luiz, ele nos afirma que muitos espíritos, ou a grande maioria, dormem. Vão lá para o campus da paz. Leitos e mais leitos, onde uma grande maioria, eram milhares de espíritos ali, estavam a dormir. Um ou outro acordava num processo alucinatório, que nós conhecemos muito bem como perturbação espiritual. Como é que funciona isso? Será que a gente morre para dormir? Será que é isso? Será que a gente vai para o mundo espiritual para tirar um belo cochilo? Por que funciona isto? E por que a gente se esgota quando a gente acorda? Muitas vezes a gente acorda esgotado. Parece estar carregando o mundo nas costas. E porque durante o processo de vigília, quando estamos acordados, muitos também se esgotam. Chega no meio do dia, já está cansado, fatigado. Os depressivos, por exemplo, não têm força, não têm vitalidade, estão hipotônicos, a musculatura está cansada. Qual será a correlação disso tudo? Que não é muito diferente. Nós somos cópias pálidas do mundo espiritual. Existe uma palavra-chave, companheiros, que praticamente fecha todo o nosso trabalho, e que nós temos que ficar atentos a esse termo, que André Luiz cita muito no seu livro Ação e Reação. Ele usa muito esse termo, e que todos nós, indiscutivelmente, vibramos nessa faixa. Eu tenho certeza absoluta. Eu me incluo também aí. Apenas nós já sabemos, e vocês vão passar a saber agora, se é que já não sabem. É algo realmente preocupante. Chama-se fixação mental. Todos nós temos fixações mentais. Então vibramos o que André Luiz chama de circuito fechado. Não saímos daquilo. Vocês conhecem aquela frase da escolinha do professor Raimundo? Só pensa naquilo. Tem uns que pensam só em política, outros que pensam só em sexo, outros que pensam só em ganhar dinheiro, outros que só pensam em culpa quando erram, outros que pensam em vingança, outros que pensam no ter, no desejar. Se há maior fixação mental, segundo o grande educador francês Pierre Weil, chama-se o apego. Somos criaturas apegadas aos bens materiais, aos sentimentos e, primacialmente, às nossas crenças, aos nossos valores, das quais não abrimos mãos. Então ficamos naquela ideia fixa de apego, do meu, da posse, do ter, do desejo, e perdemos aquilo que imaginamos que somos donos, e sofremos terrivelmente por isso.
como sofremos com a morte, com a separação, com o abandono, com a rejeição, as feridas da infância, e por aí vai. Como é difícil lidar com as perdas, porque entra a possessividade, o apego, a posse, é o nosso amor, que nós vibramos ainda nessa faixa do amor-posse, é o meu marido, é a minha esposa. E vem a vida e nos retira, e desabamos estrondosamente, num processo depressivo, numa culpa. O que eu poderia ter feito para não ter acontecido isso? Aí vem o medo. O apego leva ao medo. Medo de quê? De perder. Olha aí, tudo está na nossa memória. E esse medo nos leva a um estado de ansiedade. A preocupação, olha o nome, antecipa-se. Ansiedade é sofrimento antecipatório. Então estamos literalmente vibrando nessa possibilidade de perder. O medo do desconhecido, o medo da manhã, como será? Como vou morrer? Vou sofrer? Não vou sofrer? Então estamos vivendo ou no passado, pelas culpas e mágoas, ou na ansiedade do futuro. Estamos deixando de viver o presente. Isso é praticamente, universal, essa questão do apego. E o que acontece nesse circuito fechado? Nós realimentamos, é o feedback. Ou seja, é um processo fechado, enjaulado, que retira a energia do campo psíquico, do corpo espiritual. Então, quando estamos desencarnados, assim como quando estamos encarnados, nós estamos realimentando esses processos de fixação, que não saem da nossa cabeça. São os transtornos mentais gerados por esta fixação. E aí nós então subtraímos ou sequestramos a energia do corpo espiritual, que fica hipotônico, que fica não totalmente sem função, mas fica temporariamente desativado. E tudo que gera hipotonia, tudo que gera sequestro, gera cansaço. Um corpo sem energia é um corpo cansado. Olha aí a depressão, por isso que o depressivo ele parece que está carregando um mundo de sofrimento, de culpas. O corpo está sem vitalidade, está sem energia, por esse processo. Como é importante entendermos isso, para a abertura, para a ampliação, para a compreensão de si mesmo. Aí nós vamos encontrar aqui alguns processos para ampliarmos a nossa capacidade intuitiva, sair da fixação, alimentar o corpo espiritual, ampliar, difundir, aumentar as nossas percepções, que são limitadas pela fixação mental, gerando enfermidades, porque há uma ligação profunda disso com o corpo físico, já que a intuição se assesta numa estrutura cerebral chamada núcleo caudado. Esse núcleo caudado, ele se insere na região cortical, nas áreas cognitivas da razão, da onde surge o pensamento, como na sua extremidade distal, chamado corpo amigdaloide, ele se insinua na zona límbica das nossas emoções. E nós sabemos que a zona límbica, o hipotálamo e o tálamo, têm profunda ligação com o sistema nervoso autônomo do nosso corpo. Então nós fechamos aí a tipologia psicológica junguiana: pensamento, sentimento, intuição e sensação. As 4 funções psicológicas. Então, meus queridos companheiros, o nosso grande desafio é rompermos esses grilhões das nossas fixações mentais, doentias, que nos levam a um desconforto psíquico e orgânico. Então, aqui algumas recomendações como desenvolver a nossa capacidade intuitiva. A primeira delas, aceitar que pode ser diferente. Olha que beleza.
suportar tanto a possibilidade de não saber, quanto de saber. Humildade, né? É não acharmos que somos tão importantes, sem ter ideia de como temos acesso a esse conhecimento. Abre outras possibilidades de relação consigo mesmo e com o mundo. Como é que nós podemos aceitar que podemos ser diferentes? Nos entendendo. Se eu posso ser diferente, é porque eu me entendo. Eu me compreendo no processo de autoanálise, que é importantíssimo. O eu sou. Quem eu sou? Nós vivemos ainda às expensas das personas, das máscaras, onde todos nós nos escondemos, para não aceitar a realidade. Então veja como isso é importantíssimo, porque o processo de autoconhecimento vai nos trazer a verdade. Como Jesus nos fala, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Qual é a nossa verdade? É o eu sou. Quem eu sou? Ou melhor, quem eu estou? Como estamos procedendo diante da vida? Sempre nas dissimulações, nas adaptações para atender nossos interesses da sociedade? O que nos falta? Aceitar que podemos ser diferentes. E a gente só pode aceitar se a gente se conhecer para mudar. Vejam como isso é importantíssimo. Que a partir do momento que eu me conheço e aceito que posso ser diferente, eu não crio expectativas, momentâneas, imediatas de resultados. Vou continuar lutando para me modificar? E se eu não consigo resultados, aguardo. Paciência. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. A paz. Qual a razão de Jesus, aonde ia, se dirigir a todos? Que a paz esteja convosco. Porque a paz é exatamente a razão do bem-estar e da saúde integral, orgânica e mental. Se estamos em paz, estamos saudáveis. E se eu tenho paz, que não quer dizer inércia, não quer dizer acomodação, eu vou continuar lutando para ser diferente sem esperar resultados. Sabem o que acontece? Segundo a neurociência já descobriu, toda vez que estamos neste processo, sem esperar resultados, mas sabendo que podemos ser diferentes pela transformação, nós ativamos um circuito cerebral do bem-estar. Circuito cerebral da recompensa. Que são estruturas cerebrais específicas que se inclui o núcleo caudado da intuição. Vamos ter a intuição que lá chegaremos, para não desanimarmos, para termos fé, a fé inquebrantável, sem desistir da prova, ter bom ânimo, como Jesus nos afirmou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. As lições de Jesus são extremamente profundas. E quando eu entendo isso, que posso ser diferente, aceitando isso, eu disparo esse mecanismo. E aí eu vou sintetizar neuropeptídeos, neurotransmissores, responsáveis pela paz, pela alegria. E quem está alegre não se deprime. Quem está alegre não tem ansiedade. Quem está alegre está bem fisicamente, com disposição. Qual a razão, perguntamos, desses espíritos como Divaldo, aos 90 anos, com a sua lepidez, com a sua força, com o seu dinamismo? Qual a razão de Jorge Andréia ter vivido até os 100 anos, com uma força impressionante? Para quem não sabe, informações que me chegaram, no momento que ele foi para o CTI, ele virou-se para a enfermeira e perguntou: chegou minha hora? Bom baiano, até na hora da morte. Chegou minha hora. E foi-se. Tem um livro, que não é um livro espírita, a autobiografia de um yogi, de Yogananda. Para quem já leu esse livro, ele desencarna sentado. Reuniu os discípulos
e disse: estou indo. Como, mestre? Estou indo. Saiu do corpo. E o corpo ficou sentado. Que beleza, né? Vamos lutar para que aconteça isso conosco, ir em paz. Então, olha aí a neurociências a nos trazer que podemos ser felizes sem resultados, mas entendendo e aceitando que podemos ser diferentes. Vamos a outro mecanismo? Perceber as próprias emoções. Cientistas cognitivos argumentam que a intuição funciona melhor se somos capazes de reconhecer conscientemente aquilo que nos incomoda, sem fugir das emoções negativas, reprimi-las ou mesmo, olha a palavrinha-chave aqui, nos apegarmos a ela. O apego que limita. Esta grande normose, como diz Pierre Weil, Leloup, Roberto Crema, apegarmos as nossas crenças. Então, percepção das emoções. Quem eu sou? O que sinto? Estarmos numa atenção plena, chamada mindfulness. Estarmos atentos às nossas emoções, sem ter vergonha. A gente se envergonha das nossas próprias emoções. Estamos adiando os processos, companheiros, que vamos ter que resolver nas lides reencarnatórias, com dor, com sofrimento. Por que não já resolvermos tudo isso, ou pelo menos parte disso tudo? Perceber as suas emoções. Quando estamos com raiva, quando estamos com ódio, sentimentos de vingança. Aliás, o espírito não se vinga, né? O espírita não se vinga. Ele apenas diz, está vendo? Lei de causa e efeito. O espírita não se magoa, se melindra. Gente, vamos parar com as dissimulações. O espírita se magoa, o espírita se vinga. Não somos diferentes, apenas temos um pouco mais de conhecimento. Perceber as próprias emoções. 3, suportar a solidão. Porque essa questão da solidão, ela é compreensível na estrutura psíquica emocional que nos encontramos. Nos afastamos da vida, tornamo-nos antissociais por conta do estresse, o idoso principalmente. O idoso, nós sabemos que elabora uma quantidade maior de cortisol, hormônio do estresse, e se torna antissocial, que nós chamamos no jargão popular de rabugento. Pois é. Então ele quer ficar em casa, ele não quer se inserir na sociedade, tudo o irrita. É a buzina, é o trânsito, são as criaturas, é a família, e ele cai nessa solidão. E ainda agravando o processo com o processo depressivo, que nós sabemos que acontece também por baixa da serotonina. Então ele fica na solidão. Mas não é essa solidão que eu estou falando, é solidão com você mesmo. É a solidão que faz com que nós nos internalizemos, nos analisemos. Olha aqui, ó. Se a intuição é a capacidade de ouvir a voz interior, nada melhor do que o silêncio para escutá-la. No final do dia, na calada da noite, no lusco-fusco, na penumbra, para a glândula pineal trabalhar mais, elaborar mais melatonina, a glândula da mediunidade, do pensamento, enfim, é na nossa calada. Santo Agostinho nos recomenda isso, né? No Livro dos Espíritos. Conheça-te a ti mesmo, faça um retrospecto do seu dia, na calada da noite, na penumbra. Então, na solidão, para que a gente possa nos escutar. O que fiz, o que deixei de fazer, sem culpas. Se eu errei, arrependimento. Está lá no céu e inferno o caminho a ser seguido. Erro, arrependimento, expiação e reparação. Estamos aqui, queridos irmãos, buscando as nossas reparações. Que beleza como nós vamos inocular tudo isso
no nosso psiquismo, sob a forma de intuição que vai nos ajudar, inclusive na mediunidade, a mediunidade intuitiva. Ou seja, afastar-se das outras pessoas e simplesmente deixar-se estar, sem a demanda de nada específico para fazer. Pode até parecer uma ideia estranha, mas não é. É nós com Deus. Porque toda vez que nós vamos nos internalizando, nos autopenetrando, vamos nos aproximando da divindade. O reino de Deus que está em nós. Isso é deslumbrante. Deus está em nós. E muitas vezes nós não entendemos isso. Se Deus está em nós, vamos buscá-lo. Vamos ao encontro dele, é o filho pródigo, é a parábola do filho pródigo. É a escada de Jacó, é a reaproximação daquela ilusão da separatividade quando Deus nos separou para que possamos prosseguir nas nossas existências, voltarmos a Ele, aí sim, na nossa plenitude. Suportar a solidão. Olha só, fazer arte. Em geral, pessoas que se dedicam a atividades artísticas, em suas mais diversas manifestações, tendem a deixar de lado a racionalidade, usar mais a intuição, recebermos as inspirações divinas que vão se unir, que vão se casar com as nossas intuições, com as nossas experiências, cada um com a sua. Uns com o viés mais na poesia, outros na pintura, outros na escultura, seja lá o que for. Ou seja, tornarmos-nos seres mais nobres, mais nobilitantes, deixar de lado a racionalidade que questiona, que julga, que critica para atender às nossas fixações mentais, de interesses pessoais, e se permitem entrar em contato com a realidade, tanto interna quanto a externa. A vida importante que tanto nos influencia por associação de ideias, o quanto vamos extrair de companheiros, sejam eles quais forem, as lições positivas e negativas para discernirmos sobre elas, fazermos nossas opções e nossas escolhas a serviço da vida, a vida imortal, porque somos imortais. Então, de maneira menos condicionada, como sofremos pelos condicionamentos, pelos padrões, pelas ideias fixas, engessadas, de condicionamentos, o condicionamento nada mais é do que uma fixação mental. Fui criado assim, vou viver assim e morrerei assim. Só falta cantar a musiquinha da Gabriela. Ou seja, uma vida mais lúdica. Olha só a festa junina aqui presente. Iraci, mais lúdica. Que beleza. Ou seja, tudo que ela vai fazer hoje, ó, cantar. E eu não sabia disso quando eu preparei esse seminário, hein? Dançar, pintar, forma de ampliar o que você vai ampliar com os companheiros aí que estão, né, companheiro? Capacidade intuitiva de fazer o bem, de promover a alegria. Isso é caridade. Isso é olhar o próximo. O espírita, ele tem que transmitir isso. Nesses momentos de pessimismo, nesses momentos de negação, falta isso aqui, festa, alegria, situações lúdicas, de tranquilidade, falta sorrisos. Eu ando na rua e vejo as pessoas sisudas, com o senho franzido, né? Alquebradas, jovens já com os cabelos encanecidos de tantas preocupações. E qual é o papel do espírita, se não esse? Qual é o papel do espírito, se além desse, o trabalho conosco mesmo? Pois é, que bom! Nós estamos tendo a grande oportunidade de vivenciarmos esse momento difícil, complexo,
porque, como está lá na missão dos espíritas, segundo Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, ide e pregai. Vós sois os eleitos de Deus, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Vocês já pararam para pensar na nossa responsabilidade? Os espíritos de luz estão sobre nossas cabeças. E como é que estão as nossas questões mentais, nossas fixações? Será que nós estamos nos abrindo a eles pela intuição? Prestar atenção aos sonhos. Importantíssimo isso, conversava com a Iraci agora na entrevista, o quanto os sonhos são importantes. Por isso, porque vamos nos desdobrar. Emancipação da alma. As memórias aflorarão, ou potencializando nossas fixações, gerando dor, sofrimento, pesadelos, ou então isso vai nos ajudar sobejamente, para que nos reconheçamos, interpretemos os sonhos. Iraci me perguntou, como fazer isso, se sempre esquecemos? Muitas vezes acordamos de madrugada, com aquele sonho vivo na cabeça e voltamos a dormir. Botem uma folha de papel e um lápis ou uma caneta. Escrevam na hora que vocês acordarem, mesmo que ainda cambaleantes, mas escrevam. Rapidamente, sonhei isso. Quando a gente acordar, nós vamos nos lembrar ao lermos esse papel. Isso será importantíssimo, esses simbolismos oníricos para as interpretações, porque, como diz um grande ator, o que a gente sonha? Geralmente, aquilo que a gente teme e aquilo que a gente deseja. Isso tudo está ligado às nossas excursões e ingressos no mundo espiritual. O nosso passado, as criaturas com que lidamos, quando estamos adormecidos fisicamente e lúcidos espiritualmente. Então é muito importante que ao longo da história, os sonhos, muitas vezes guiaram decisões de líderes. Olhem só, inspiração onírica, para que, através dos nossos comportamentos automáticos, intuitivos, possamos receber essas inspirações que muitas vezes surgem quando estamos fora do corpo, no nosso processo de emancipação, quando estamos dormindo. E ainda hoje as pessoas fazem escolhas. Olha a escolha, que é do espírito, como adiar viagens, com base em imagens oníricas, porque passamos alguma situação desconfortável, desagradável no passado. Então, quando a gente sonha, são situações para a gente adiar viagens, que estão ligadas ao nosso passado. Nem sempre são informações espirituais. Elas podem até estar presentes. Então, a gente acorda com aquela intuição e adia a viagem. E o avião cai logo a seguir. Quantos já passaram por isso, nós sabemos. Porque também não chegou a nossa hora, né? Atualmente, a neurociência sabe que sonhar, que é uma atividade mental governada por emoções, motivações e processos neuroquímicos, nos permite esquecer, criar, olhem só, criar, ensaiar comportamentos, aprender e até simular futuros possíveis que não conseguíamos acessar conscientemente. Isso não é orientação espírita. Isso aqui é um livro científico, é uma revista que está plenamente de acordo, consoante ao que nós entendemos através da doutrina espírita. Permanecer no aqui e agora. Sexta indicação para desenvolver o comportamento intuitivo. Centenas de artigos científicos têm demonstrado que práticas meditativas. Vamos aprender a meditar, companheiros. Vamos aprender com os orientais. Hoje existem estudos altamente profundos e elucidativos da importância da meditação no combate à ansiedade,
no combate à depressão, na sobrevivência. Ou seja, a meditação é fundamental. É estar só, é estar em atividade plena, racional, buscando-nos, internalizando-nos. A habilidade de manter a atenção plena chama-se mindfulness, hoje muito praticado. Existem estudos, inúmeros estudos americanos a respeito dos benefícios da meditação, que não é difícil, é uma questão de treinamento. Não precisamos nos matricular numa escola de yoga, não. Podemos fazer à noite, sozinhos. Não precisam ser meditações muito longas para não criar enfados. Alguma coisa assim satisfatória que nos dê bem-estar. Nós não podemos vencer resistências, que nós temos as nossas resistências. No final do dia a gente já está cansado, não é? Então, no momento presente, são formas muito eficientes de trazer a intuição à tona, nossa realidade. A atenção plena ajuda a pessoa a eliminar a tagarelice mental. Olha a fixação mais uma vez, o tagarela mental. E a sintonizar-se consigo mesma, sem julgamentos ou críticas, duas inimigas da intuição. Por isso que nós somos seres pouco intuitivos, porque o que a gente mais faz é julgar e criticar, que é exatamente a projeção das nossas deficiências inconscientes no outro. É uma fixação mental. Vejam como tudo, em verdade, converge para essa situação que é comum, que é corriqueira, odierna, que é a fixação mental que todos nós temos. E estamos já no finalzinho, só para entender essa outra situação que é importantíssima, ouvir o próprio corpo. Como foi falado aqui, a relação do núcleo caudado com a área frontal, cognitiva, cortical, com a zona das emoções e com o próprio corpo, pelo sistema nervoso autônomo. Então temos que estar atento às manifestações, aos sintomas, aos transtornos somatoformes, ouvir o corpo, frio na barriga, mal-estar, coração disparado. É melhor ficar atento aos sinais que seu organismo apresenta, pois ele, de fato, pode influenciar ou refletir o que se passa em nossa mente. Um estudo publicado no Psychological Science revelou como o corpo é capaz de expressar mais do que, em geral, somos racionalmente capazes de reconhecer, principalmente as manifestações de um sistema nervoso involuntário. Ou seja, aqueles sintomas que a gente vai no médico e não acha absolutamente nada. Sistema nervoso simpático, que de simpático não tem nada, e o parasimpático. As manifestações de sudorese, taquicardia, dor de estômago, enjoo. Essa área, então, é fértil, aonde se concentra mais ectoplasma, que está ligado ao pensamento e que está ligado às manifestações involuntárias e inconscientes. Companheiros, a gente falaria aqui horas, mas eu sei que vocês estão doidos para dançar a quadrilha, sem pertencerem à quadrilha. É a quadrilha do amor. Já dei o título, a quadrilha do amor, com alegria, bem-estar, para que as nossas intuições floresçam a serviço do nosso crescimento, do nosso aprimoramento, com Jesus sempre presente a nos dizer: amem uns aos outros como eu vos amei. Muita paz e até breve.